Acesse a frequência de Deus com essa técnica de radiestesia. Pode parecer muito pretensioso se a gente pensar que, como todos nós temos a nossa energia, temos a nossa frequência, existe uma diferença muito grande entre uma pessoa depressiva, triste, pessimista e outra pessoa animada e feliz. Quando nós percebemos essa frequência que a alegria traz, que a tristeza traz, que nós podemos atrair as coisas conforme aquilo que está compatível com a gente, acessar a frequência de Deus não é uma pretensão tão grande, porque afinal todos nós buscamos Deus de uma forma ou de outra. Se nós temos a religião, nós seguimos o caminho. Se nós não temos uma religião, nós seguimos outro caminho, que é às vezes mais intuitivo, que é mais livre de alguns paradigmas. Mas de qualquer forma, nós seguimos uma estrada, nós nos direcionamos de alguma forma. E como nós podemos encontrar essa frequência, esse endereço de Deus? Uma das grandes pistas disso é através dos sentimentos. E aqui eu vou falar bastante sobre esse livro aqui da Elaine Orives. Então, meu nome é Carolina Pfeffer, aqui é o canal Vida Sensacional e eu ajudo você a curar as suas dores da alma para que você consiga ter uma melhora, uma cura na sua vida profunda e verdadeira, progressiva e definitiva. E quando eu falo isso é porque a cura vem de dentro. Não adianta a gente tomar um remédio contra a depressão se os sentimentos continuam nos angustiando. É como se a gente fosse colocar um band-aid, numa fratura exposta. Não vai solucionar. Soluciona você tratar aquilo que é profundo, é o osso que está rompido. Aí sim, a pele vai se reconstituir e tudo mais. Da mesma forma, todos nós. Quando nós trazemos para a nossa vida feridas muito grandes, muito profundas e principalmente muito graves, nós não podemos colocar um band-aid ali por cima, porque a causa do problema vai continuar ali. Então, a cura definitiva, progressiva, vem de romper esses ciclos. Qual é a raiz que está gerando esses ciclos negativos na nossa vida? Às vezes tem pessoas que passam por ciclos de traições muito grandes, não conseguem manter um relacionamento, ou quando começam um relacionamento, sempre tem a mesma sequência de eventos. É claro que as pessoas são diferentes, não adianta recomeçar com pessoas diferentes, se nós temos esse padrão que nos leva sempre às mesmas coisas. Quando nós curamos, esse osso quebrado, aí então tudo vai sendo realmente curado, não vai sendo maquiado. Eu não prolongo essa dor ou prolongo esse problema até ele ficar muito pior, Então esse é o grande tema desse canal, é o grande tema de tudo isso. As dores da alma, as profundas dores da alma, elas têm uma raiz. Quando a gente fala de encontrar a frequência de Deus, quanto mais a gente estiver inteiro e curado, mais a gente consegue sintonizar com essa frequência de Deus. Quanto mais densos e machucados nós estamos, mais longe nós estamos da frequência de Deus. E como a gente consegue mapear isso? Eu ensino aqui a técnica da radiestesia. Eu sou radiestesista há muitos anos. E se tudo tem frequência, tudo está alinhado, tudo tem um endereço energético, vamos dizer assim, Deus não seria diferente, porque Ele quer ser encontrado. Essa é a diferença. Quando nós temos uma frequência negativa, uma coisa muito ruim que está acontecendo na nossa vida, então a gente vai entrar em ressonância com essa frequência. Tem alguns vídeos na internet que tem um rapaz que ele pega um dínamo, eu não tenho um dínamo aqui, e ele bate nesse dínamo. E quando ele bate, esse equipamento ele tem uma frequência sonora específica. Se eu coloco outro equipamento do lado e eles não têm, vamos dizer assim, a mesma abertura, as mesmas características, esse daqui não vai vibrar com a vibração desse, porque eles não têm ressonância.
eles não falam ali a mesma língua. Da mesma forma, nós temos as nossas faixas de frequência. Então, se eu estou com muito medo, se eu estou me sentindo muito angustiada, se eu estou me sentindo muito nervosa, às vezes eu não consigo acessar a frequência de Deus, porque está muito elevado para mim. Eu não chego aqui de jeito nenhum. Eu chego no máximo aqui, vamos dizer assim, tá? Então é isso. Se a gente for pensar, qual é a frequência da iluminação? Qual é a frequência da vergonha? Qual é a frequência da coragem? E assim vai. Então, quando a gente entra na frequência de Deus, a gente consegue coisas maiores. A gente consegue realmente ter essa melhora, quebrar os ciclos da nossa vida. E através da radiestesia, porque, vamos dizer assim, é a minha praia, é a minha especialidade. Eu vou ensinar para você aqui como a gente consegue acessar essa frequência através desse estudo, como eu já falei, da Elaine Orives, que ela trata das emoções. E isso é muito, vamos dizer assim, é muito objetivo dentro da gente. Porque todos nós aqui já nos sentimos tristeza, né? A gente já passou um dia inteiro com vergonha de alguma coisa. Mas talvez a gente nunca tenha passado um dia inteiro felizes, alegres e contentes. Por quê? Porque dentro dessa faixa de frequência que eu vou explicar ali no PDF que eu tenho do livro dela, existe isso daqui. Esse daqui é matéria de outra aula que eu já postei aqui no canal, que eu ensino como usar esse gráfico aqui de radiestesia para você medir a sua frequência pessoal, tá? Nessa aula eu não vou falar de frequência pessoal, eu vou falar da frequência de Deus, como a gente encontra essa frequência de Deus e o que está nos afastando dessa frequência de Deus, através dos estudos dos sentimentos. Porque é uma coisa que a gente entende. Como eu falei, você sei lá, já passou às vezes dias, semanas triste, apática, decepcionada, envergonhada, irritada. Mas você já passou semanas felizes, sentindo amor transbordar dentro de você. Exceto quando a gente está apaixonado, né, que é uma situação extra, vamos dizer assim. Mas a paixão é o quê? É em relação a uma pessoa, não é em relação a tudo na vida, porque nós temos também as nossas camadas. E a gente percebe isso quando nós temos uma dor emocional muito grande e esse trauma do passado fica lá, ressoando no nosso campo emocional. Esses campos e tudo mais, eu falo isso em outras aulas aqui, das nossas dimensões. Mas, basicamente, se a gente for pegar a teoria dos 7 corpos, são 7 dimensões nossas. A dimensão física é uma das dimensões. O duplo etérico, onde estão os chakras, é outra dimensão. A dimensão emocional é diferente da dimensão física, como ela é diferente da dimensão racional. Mas nós temos ali 2 racionais, pelo menos. Nós temos o racional nosso, dos nossos pensamentos, que fica o tempo todo, às vezes, falando bobagem. E nós temos um racional que, sabe quando a pessoa fala assim, dentro de você existem todas as respostas. Você passou um dia inteiro procurando a solução de alguma coisa. E quando você tá lá, tomando banho, relaxado, tranquilo, te vem a solução, te vem a resposta. Então, são 2. Um vive na muvuca, na tribulação e tudo mais. E esse confunde a gente demais. E ele modula também o nosso emocional. Ele é a semente, às vezes, da raiva, da culpa, da vergonha. E o nosso racional superior, que é a mente divina, quando nós acessamos a mente divina, isso eu também falo aqui no canal, em relação aos sabotadores, quando a gente sai desse mental tão atribulado, tão confuso, a gente consegue acessar a mente divina, consegue acessar a frequência de Deus, que ela não vai nos trazer culpa, raiva, ressentimentos. Ela vai nos trazer luz, porque é próprio de Deus. Quando a gente acessa a pureza de Deus, então não existe lugar para trevas ali.
Se a gente está acessando trevas, se a gente está aqui no nosso pensamento tem muita culpa, tem muita vergonha, então não é uma intuição, não é a minha voz da consciência. A minha consciência vai trazer outra coisa, não culpa. E é isso que a gente vai falar nessa aula aqui, e eu vou te falar como que a gente consegue frequenciar com essa frequência de Deus, cada vez mais e cada vez com mais consistência. Porque é isso, momentos felizes, todos nós temos. Quantos de nós já não passaram, né? Daí vem aquelas frases, né? Ah, alegria é passageira. É passageira porque você acredita nisso. Porque a maioria de nós vive numa tristeza, num medo, numa insegurança, numa raiva. É o comum daqui, desse plano denso. Quando nós saímos do denso e nós ficamos cada vez mais luz, mais sutil, mais fótons. Quem que viaja na velocidade da luz? Só os fótons. A matéria não viaja na velocidade da luz. O pensamento viaja na velocidade da luz. Mas que pensamento? A gente vai falar também. O pensamento divino, sim. Agora, o outro pensamento, ele fica enroscado, né? Ele fica ali só criando, às vezes, mais culpa, mais carga dentro de nós, tá? E o objetivo aqui da aula é a gente pegar a nossa frequência divina, não a nossa frequência humana, porque essa a gente já sabe bastante, tá? Então, aqui deixa eu pegar aqui a tabelinha. A grande referência para essa aula vai ser essa tabela aqui, que a gente encontra nesse livro aqui. E essa tabela eu vou estar deixando também no site para você acessar, porque é um mapa que a Elaine fez que é muito interessante. E aqui eu vou falar como que você consegue ler esse mapa, porque é muita informação ali. Ah, a visão de Deus. Por exemplo, a gente pegar ali da metade para baixo, né? Onde tem ali vingativo, negação, punitivo. Quantas pessoas que nós não conhecemos que Deus castiga, tá? Deus é punitivo. Então, a visão da vida é o quê? É assustadora. Então, né, essa alegria que eu tô tendo agora, meu Deus, o que vem depois? Eu tô com medo. Eu vibro ali a 100 Hz, lá embaixo da tabela. A emoção é a ansiedade, porque eu tô sempre pensando que o pior vai acontecer. Né? A gente tá feliz aqui tudo, mas né, será que não vai acontecer alguma coisa? E o processo, recolhimento. Quando a gente entra nesse processo que a gente tá assim, ali para baixo, eliminação, acusação, desespero, escravização, agressão, a nossa energia, ela tá para dentro. Você pode até olhar, observar, quem já tem contato, né, com pessoas depressivas, você pode ver a postura corporal da pessoa. Ela não é uma postura de mulher maravilha, né? De que pode as coisas. Ela tá encolhida, às vezes ela tá para baixo. O olhar é sempre, né? A postura toda já leva a pessoa para quê? Para baixo, pro denso. É contrário da luz, dos fótons, do expandir. Então, quando você tá muito encolhido dentro de você, é a mesma coisa de um time de futebol que fica só na retranca. Ele pode colocar os 11 jogadores na zaga. De repente, sai um gol. Por quê? Porque não basta só evitar o gol. Ele tem que também sair, ele tem que ir para o ataque, ele tem que fazer outra coisa. Porque senão, o outro time pode ter com estratégia e persistência, ele consegue. Então é a mesma coisa na nossa vida, na nossa energia. A gente pode estar todo trancado ali dentro de nós, mas a gente está vivendo uma coisa horrível, um inferno, cheio de culpa, cheio de mágoa, cheio na infelicidade. Será que Deus nos quer nessa frequência ou Ele quer que a gente vá e faça o bem para o outro? É isso. Então Deus, quando Ele é misericordioso, está na metade para cima aqui. Harmonioso, aceitação, tá no 350, aquelas pessoas que falam assim, não, tudo bem, eu tô no processo, eu vou conseguir, né? Então, eu tô dando um passo para cima do outro. A emoção é perdão. Por que a gente não consegue perdoar às vezes?
Porque a gente está aqui embaixo, no desespero, na agressão, e tenta perdoar, mas o perdão tá lá em cima, tá lá no 350. E veja que nem é tanto. Se você considerar 0 de 1000 no 350, tá abaixo da metade ainda, né? Bem abaixo da metade. Não passa de ano. De 0 a 100 no 35, você não passa de ano. Então, a gente tem que pensar isso. Às vezes a gente não faz nem perto da metade. E como que a gente pode querer acessar a frequência de Deus se a gente não tem essa consistência, né? Eu acho que Deus é vingativo, porque tomara que aconteça tal coisa com você, porque você fez isso pra mim. Tá aqui na vingança, aqui no 150. A visão da vida é raiva, é cada um por si. E se Deus existir, é Deus por todos, mas eu acho que Deus não existe. Então é isso, tá ali. Tá naqueles pensamentos densos. Então, como você pode acessar a frequência de Deus que está lá em cima, que é a visão de Deus, é o eu sou? Como você pode acessar a sua centelha divina se você não consegue ter consistência em quê? Nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções. Porque sentimentos, você pode sentir um pouquinho de medo aqui. Mas a emoção, ela te toma, ela te domina. Então, dependendo de como esse medo vem, se ele vai resgatar, às vezes, lembranças, traumas antigos, ele vem com uma emoção muito forte, ele te leva como numa enchente. E a gente tem muito medo dessa enchente. Daí vem os antidepressivos, que é colocar o esparadrapo ali na fratura exposta. É assim, né? E a gente pode cair também em algumas ilusões nesse processo. Quantos de nós não tenta acessar a nossa centelha divina, mas lembra que eu falei daquelas dimensões? Então, nós temos a nossa dimensão física, o duplo etérico, o nosso mental inferior, o nosso mental superior, o nosso emocional, o búdico e o Atma, que é onde está a centelha divina. Não falei bem na ordem, mas é isso. Se nós ficamos no mental inferior sem conseguir ir para o mental superior, nós ficamos aqui nesse plano. Então, a barreira fica para baixo. Ela não consegue acessar o divino. Quando eu lembro do meu passado, eu sinto vergonha, culpa, tristeza, medo que alguém descubra aquilo que eu fiz. Né? A gente não consegue aceitar, colocar no 400 aqui, não sei se fica mais fácil falar número, mas é uma forma de referenciar. Na razão, é sabedoria, é o entendimento que aquilo que foi. E o que acontece? Você tem responsabilidade sobre aquilo que você fez e aquilo que você não fez, mas você não tem ali embaixo a súplica, meu Deus, né, aquela coisa assim de estar sempre na ansiedade, no arrependimento, na destruição, porque afinal, se eu sou tão culpada, eu não mereço, né? Eu não mereço. E a lista daquilo que a gente não merece só vai aumentando. Hoje o dia tá tão bonito, né? Mas no fundo eu não sinto que eu mereço isso. Poxa, a pessoa me deu elogio, mas eu não sinto que eu mereço. Então eu não sou capaz de agradecer o elogio que essa pessoa me dá. Eu já rebato, né? Nossa, Carol, que blusa bonita. Mas essa aqui tá velha, faz uns 2, 3 anos que eu tenho, né? Nossa, com o teu cabelo, como ele tá brilhoso, né? É verdade, obrigado, tenho cuidado muito bem dele. É diferente. Não, isso daqui, é porque eu passei um óleo lá, porque eu fui no salão, não é mérito meu, não. Eu não mereço esse elogio. Entende? Tem diferença, né, do que falar assim, é verdade, eu comprei essa blusa aqui, nossa, eu me apaixonei por ela. Nossa, é muito bonita mesmo, eu gostei muito, obrigada. Né? Então, tem diferença quando você aceita e quando você não aceita. Tem um ditado que diz assim, que quem não aceita um elogio precisa de 2, ou quer 2, uma coisa assim, diz o ditado. Então é isso, se você não aceita que o outro te reconheça, você precisa que ele te reconheça mais para que você mesmo se enxergue, que você faz muitas coisas boas. Mas o problema, a diferença é nas coisas que a gente não faz. Aquilo que a gente não faz,
às vezes tem mais efeito do que aquilo que a gente faz. Porque aquilo que a gente não faz, faz diferença. Aquilo que a gente fez, tá feito, tá bem feito, parece que, né, não aconteceu nada, já estava ali pronto, já estava tudo certo. Então, a gente se olha sempre para aquilo que está faltando, porque nós aprendemos, nós somos condicionados de que é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para aquilo que falta, mas não. Às vezes, aquilo que falta é um detalhe. Aquilo que sobra, aquilo que a gente tem de abundância, é aquilo que muitas vezes a gente não dá valor. Eu tenho vergonha de cobrar pelos meus serviços, porque para mim isso é tão fácil. Se você faz fácil, se você faz bem feito, então quer dizer que o benefício de quem te contratou é muito grande, porque você faz bem feito, você faz de bom grado aquilo ali, você tem gosto de fazer aquilo ali, né? Então você não precisa pagar às vezes uma fortuna para ter um serviço bem feito, você precisa achar as pessoas que gostam de fazer aquilo. Tem diferença também, porque tem gente que não adianta assim, tem coisas que você pode pagar o preço que for, se a pessoa não gosta do serviço, do trabalho que ela não vai fazer bem feito, não importa o que aconteça. Isso é uma questão bem interessante. Quando nós estamos alinhados ali, quando nós gostamos, olha, o amor está no 500, a razão está no 400. Então, se nós temos amor por aquilo que a gente faz, a gente consegue muita coisa. A gente consegue estar lá em cima já, pelo menos já passou da média. Por que a gente não consegue passar da média? Os nossos pensamentos, às vezes, são lá de baixo. São de maldade, são de vingança. Se não é o pensamento, é o sentimento. É aquela coisa assim que parece, tá bom, eu sei que, né, eu não deveria desejar o mal pro outro, porque aquilo que eu desejo pro outro volta 3 vezes para mim. Eu estou entendendo com a minha razão, mas a razão é uma dimensão. A emoção é outra dimensão. Se eu tenho um trauma emocional, não importa o quanto eu entendi com a minha razão, que foi um contexto, que a pessoa já foi punida, que não sei o que lá. Se eu não entendo com a minha emoção, não substituo com a minha emoção, toda vez eu vou sentir dor emocional por aquilo que me aconteceu. Então são dimensões diferentes que estão interligadas, que elas se comunicam, mas que uma não é capaz às vezes de curar a outra. Quando eu falo de melhora progressiva e definitiva, é um alinhamento, é quando a gente consegue estar nessa sintonia, de estar integral nessa sintonia aqui mais alta, pensamentos, sentimentos e atitudes principalmente. Não adianta você ter um pensamento positivo, gostar e tudo, e estudar isso daí, mas o teu sentimento tá lá embaixo. E pior, às vezes as tuas ações, quando você faz alguma coisa, você é vingativa. As tuas palavras são de desprezo às vezes, né? Tá tão bom isso aqui que nem parece que foi você que fez, né? Então assim, é feio isso, é muito feio. As tuas atitudes, poxa, eu tô tentando ser uma pessoa melhor, eu tô buscando Deus na minha vida, a minha centelha divina, o meu eu sou, né? A minha matriz essencial, enfim, os termos ali mudam, mas quando eu olho para minha vida, eu tenho ódio, eu sinto desprezo pelo outro, eu tenho muita ansiedade, ou tenho arrependimento de tantas coisas que eu não fiz certo e que isso me machuca bastante, tá? Então, esse tipo de sentimento, ele tá em descompasso. A tua mente quer uma coisa, ou até ela tem algumas sementinhas ali de coisas boas, mas o teu sentimento ainda tá em descompasso. E as tuas ações conseguem confirmar os sentimentos. Então, muitas vezes, aquilo que Paulo diz em uma carta, né? Não consigo fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Isso acontece. É isso daí. É esse descompasso, porque a gente ainda precisa ajustar tudo isso. Uma forma, e é por isso que eu gosto muito da radiestesia,
Quando eu precisei ajustar esse compasso há vários anos atrás, a mesa me ajudou bastante. O tratamento dentro da mesa de radiestesia é um tratamento assim que ele consegue acessar essas duas dimensões e consegue alinhar isso daí. Então, aquelas coisas que antes para você eram muito comuns, um Deus que é vingativo, você começa a perceber que não é bem assim, né? Na Bíblia, dentro do Antigo Testamento, nós temos várias passagens de um Deus que se vinga, que maltrata, que acaba com todo mundo, enfim, que faz horrores até. Mas no Novo Testamento, quando Jesus fala desse Deus, ele fala, eu quero misericórdia e não sacrifício. Então tem muita diferença aí entre uma visão e a outra visão de Deus, né? Qual Deus você vai acessar aqui? Você vai acessar o Deus da vingança ou o Deus que que foi trazido por Jesus Cristo, tá? E é por isso também que um dos ancoradores dessa mesa aqui do meu curso é Jesus Cristo, porque é ele que vai trazer muitas verdades, né? A verdadeira face ali do Deus que vai nos trazer para a luz. Porque é isso também. Quando você pensa em Deus, quando você olha, né, para as tuas práticas, para a tua religião, isso te traz mais culpa, que está ali no 30, ou te traz alegria, paz, amor, te traz o perdão, que está ali no 350, tá? Aonde que traz? Tem muita gente que vibra no medo. É um Deus punitivo. Olha, se você não fizer isso, ele vai te castigar. Se você não fizer isso aqui, você tá no pecado. Tá, mas é preferível, né, que você faça as coisas com intenção boa, ou é preferível que você tá sempre se martirizando, como eu sou miserável, como eu sou uma pessoa ruim. O que é mais, vamos dizer assim, produtivo para Deus? É uma pessoa que fica se culpando e fica se martirizando? Ou é uma pessoa que realmente vai lá, consegue perdoar, consegue chegar a uma reconciliação, consegue unir as pessoas, consegue trazer alegria para os outros, tá? Deus vai falar assim, liberdade não é libertinagem. É porque as pessoas não sabem lidar com liberdade. A liberdade, ela não traz libertinagem e nem nada disso. É porque as pessoas estão acostumadas com celas, grilhões, coisas que estão sempre determinando as coisas. Parece que se você deixar livre para quê? Livre para fazer o bem. Daí parece que você não faz nada. Não, aí sim é que você faz alguma coisa. Enquanto você está acreditando nesse Deus punitivo, você está ali nos 100 Hz. 0 de 1000, você está no 100. Então isso é bem baixinho. Agora, quando você está na alegria, você aceita os outros como eles são, você entende que cada um vai cumprir a sua missão, você consegue perdoar, você consegue ser otimista, você consegue confiar nas coisas. Então você está cuidando da sua vida, do seu interior. E as suas ações vão transmitir isso daí também. Não vão ser ações de maldade, de vingança, de tudo mais. Vão ser ações que trazem para a pessoa o quê? Responsabilidade. Por que você está ali querendo se vingar, né? Qual é a sua questão? E isso é você que tem que responder. Não vou ser eu que vou te julgar. Então é uma responsabilidade sua. Isso é muito mais difícil, vamos dizer assim, é muito mais comprometido do que a pessoa viver sempre numa caixinha, sempre atrás de algemas, de grilhões que dizem para ela o que ela deve e aquilo que ela não deve fazer. Tá? Então, encontrar Deus é se elevar não só nos pensamentos, mas nos sentimentos, nas emoções, nas ações, nas palavras. Quando você está integral nesse sentido aqui, cada vez mais para a luz, então você vai entrar na frequência de Deus. Senão, o meu pensamento está aqui, mas as minhas ações estão aqui. As minhas palavras estão mais ou menos aqui, né? Porque eu desdenho um pouquinho as pessoas, né? Mas as minhas emoções muitas vezes estão aqui.
Então, medo. Eu sinto muita vergonha. Eu vou lá rezar porque eu tenho um medo tão grande que aconteça alguma coisa de ruim para mim. Mas os meus pensamentos é que tudo vai dar certo. Mas o sentimento me diz que não, que tem uma coisa muito ruim aí acontecendo. E eu acho que é minha intuição. Mas a minha intuição está no meu mental superior. E se eu não passar essa nuvem do meu mental inferior, que ele é ligado a essas coisas aqui, ele é ligado à terra, ele é ligado àquilo que eu acho que eu sou, né? Como eu sou muito melhor que os outros, ele tá aqui, ó, o mental inferior. O meu mental superior é a mente de Deus, é a consciência divina. Ele vai me trazer para cá. É melhor eu perdoar ou é melhor eu me vingar? Ah, mas eu não vou ser otária, né? Então, mas quem perdoa não é otário. Quem perdoa tá entendendo a situação, tá vendo a situação e tá procurando uma coisa melhor para si mesmo. Só que ele não vai ficar carregando corrente do outro. Porque às vezes não perdoar é isso, é só carregar a corrente do outro. Porque o outro que te machucou, que te magoou, às vezes nem lembra mais, não tá nem aí pro negócio. Mas você fica guardando isso. Você fica sempre magoada. Você fica sempre ruminando coisas que não tem nada a ver. Então você tá sempre ali nos níveis menores, inferiores da coisa, tá? Então é assim que a gente acessa a mente de Deus. Quando nós estamos elevados, quando nós buscamos nos conectar com emoções, pensamentos e ações mais elevadas. E isso é todo dia. Mais vale você fazer um pouquinho por dia para ter consistência, para você mudar aqui essa tabela de frequência gradativa, do que você agradeço a Deus de manhã cedo, xingo porque o ônibus atrasou. Agradeço porque cheguei bem no meu serviço, começo a lembrar, né, que foi horrível porque alguém me apertou, porque alguém me empurrou, porque não sei o que lá, porque eu tenho que trabalhar onde eu não gosto. Ah, mas eu agradeço a Deus porque eu tenho saúde. Mas eu tô aqui sempre, né, me conectando para cá. Então, quanto menos eu me conecto para cá, mais para cá, então mais eu encontro a frequência de Deus. Então, gente, se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal, que é a forma que você tem para retribuir aquilo que eu consigo acrescentar de bom na sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.